O presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei que regula a educação domiciliar de crianças e adolescentes, prática conhecida como homeschool. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, é uma das principais vozes em defesa do homeschool no país. E esse é o tema do debate de hoje. A gente, inclusive, está fazendo o debate que é polêmico, que envolve muitas questões complexas e que ainda vai passar por muitas discussões. Vamos ver, a nossa enquete da semana, aliás, foi sobre isso. Muitos telespectadores se posicionaram a respeito dessa proposta do ensino domiciliar de crianças e adolescentes. Vamos acompanhar, para começar, alguns comentários dos nossos telespectadores. Olha aí na tela os comentários dos telespectadores. O Paulo Renan diz que a educação em casa é a obrigação dos pais, a escola é responsável os processos de ensino e aprendizagem, escolarização que envolve o aluno. O Daniel Dantas diz, concordo, pago caro uma escola para o meu filho, ele dura esses 3 anos, ainda não aprendeu a ler nem escrever. A Ana Maria diz, é importante compreender o conteúdo familiar para cada criança, sem generalizar, pois nem toda criança no país, passando assim a morar com algum membro da família, como avô, avó, tio e tia. E a Ana Rita Lucena diz, a socialização, cooperação, ao meu ver, tem que ser no ambiente escolar. E o aprendizado coletivo é muito mais amplo que o individualizado. O Márcio Túlio disse, não é obrigação ensinar em casa não, gente. Isso é para os pais que querem, aí grifa bem, que querem fazer isso e têm um amparo da lei. Para os filhos terem documentação que seja aceita. Bom, como todos estão vendo aí, a discussão é muito intensa, muito polêmica. São muitas questões nesse debate sobre o ensino domiciliar de crianças e adolescentes. Lembrando que essa proposta começou com a ideia de que seria um decreto ou uma medida provisória. Mas ontem, durante a solenidade dos 100 dias do governo Bolsonaro, o próprio presidente resolveu encaminhar ao Congresso a regulamentação através de um projeto de lei que passa a ser discutido agora pelos deputados federais e senadores. Aqui no estúdio, a gente recebe agora Edmilson Almeida, que é representante jurídico do Educar, PB, e Marcelo Bispo, que é especialista em educação, para a gente discutir esse tema. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu começar com o Marcelo. Marcelo, só para você explicar aos telespectadores seu posicionamento. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O meu posicionamento em relação ao projeto em si é uma forma de liberdade para que os pais possam escolher se querem ou não adotar a prática do homeschooling com seus filhos. Mas do ponto de vista conceitual, de como se dá essa educação, eu penso que o ambiente escolar ainda é mais favorável e mais adequado do que o ambiente domiciliar. Edmilson, qual é o seu posicionamento em relação a esse projeto? Antes de tudo, querido, muito obrigado pelo convite, você e sua equipe, doutor Marcelo, cumprimento. Eu acredito que o doutor Marcelo, ele complementou minha fala. O projeto de lei, ele permite, ele viabiliza para que os pais possam escolher se seus filhos vão obedecer um sistema escolar formal ou obedecer um sistema domiciliar, ou qualquer outro sistema híbrido. Esse julgamento não é nosso, não é do presidente Bolsonaro, não é do Congresso Nacional, mas sim das famílias. Bom, a gente viu aqui o posicionamento dos telespectadores. Está bem dividido daqui para... Antes de terminar esse debate, a gente vai trazer, inclusive, o resultado da enquete. Mas um questionamento é sobre se o ambiente escolar é realmente o ideal para o ensino, a educação dos menores, das crianças e adolescentes. Ou se no ambiente domiciliar também há uma individualização, ele ficaria muito isolado da sociedade. A sua opinião, doutor Marcelo? Bom, eu penso que a educação é um sistema complexo. Então, a educação a gente não consegue fazer ela de maneira estanque. Ela se dá em vários momentos com espaços de educação formal e espaços de educação informal. E o espaço da educação formal onde se dá a escola, ela tem a sua relevância não só pela organização do conteúdo pedagógico que vai ser oferecido, mas também pelos processos de socialização, de interação, de formação do cidadão ao longo do percurso. Isso ajuda com que as pessoas aprendam a lidar com as diferenças, aprendam a conhecer as outras pessoas e serem mais tolerantes, Doutor Edmilson, em relação a esse tema da qualidade de ensino em casa ou qualidade de ensino na escola, qual é a sua avaliação? A diferença da qualidade de ensino em casa e na escola é um absurdo de diferente. Todos os indicadores internacionais apontam que de 15 a 30 pontos os filhos decorrentes de ensino domiciliar estão acima, à frente daqueles alunos que frequentam a
a escola como sistema principal de ensino, né? Então, sem contar que exercer o controle de 50, 60, 40 crianças numa sala de aula é extremamente desgastante para o professor. O pai leva vantagem porque ele, além de conhecer o filho a fundo, afinal é seu filho, né, ele é 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Difícil família, a gente tem 5 famílias hoje, com 5 filhos. A gente coloca, doutor Marcelo, essa questão do currículo também, do currículo escolar. Será que na casa os pais conseguiriam acompanhar realmente a execução, a complementação de todo o currículo escolar necessário para a formação de um filho? Do ponto de vista do projeto, tem toda uma regulamentação prevista em relação a isso. O que me preocupa mais não é nem o projeto em si, mas como isso se dá. Diferentemente do Dr. Edmilson, eu acredito que o espaço escolar, quando ele é bem organizado, ele é bem programado e planejado para executar as ações educacionais, ele tem uma efetividade melhor. O meu ponto, no final das contas, em relação a tudo isso, vai ser no seguinte: lá na ponta, quando isso se for regulamentado, vai ter a oportunidade de a gente poder fazer uma comparação desse processo no contexto brasileiro. E isso vai se dar lá na entrada da universidade, quando as pessoas forem fazer o Enem, e aí a gente vai conseguir saber, de fato, como isso vai se dar, do ponto de vista de conteúdo, né? Mas sempre tem uma outra parte que não é o conteúdo técnico do conhecimento, mas sim um conteúdo que eu estou dizendo que é tácito, que é social, que é de interação, que é de aprendizagem, que é especialmente de tolerância, porque quanto mais a gente vive com os diversos, mais a gente tem chance de se apropriar dessa condição, de entender essa diversidade, ser mais tolerante a isso. Isso, de fato, no contexto escolar, eu acredito que é bem mais interessante do que o ambiente domiciliar. Ok, deixa eu ver alguns pontos que foram colocados nesse projeto que vai ser encaminhado agora para o Congresso Nacional. Vamos conferir na tela alguns deles. Ao longo do programa a gente vai chamar outros. Olha aí, cadastro em plataforma do MEC. O aluno tem que ser cadastrado nessa plataforma do Ministério da Educação. Esse projeto altera o Estatuto da Criança e Adolescente e mexe com as diretrizes e bases da educação nacional. Também é necessária, e o projeto cobra, uma certidão de antecedentes criminais de pais ou os responsáveis. A gente ainda vai falar desse assunto. Vamos ao intervalo aqui rapidinho, bem rapidinho no Correio Debate. Na volta, a gente continua esse debate aqui no estúdio sobre esse projeto do presidente da República que regula a prática da educação domiciliar de crianças e adolescentes, que é a prática conhecida como homeschool. A gente volta em 2 minutinhos. Nós temos mais participação dos telespectadores na nossa enquete da semana, que é sobre a chamada homeschool. Veja aqui alguns comentários. O Josué Moraes diz: eu não concordo pelo fato da maioria das vezes os pais trabalhar e não terem tempo para si mesmo. Josefa Lira dos Santos: não, pois nem todos os pais têm tempo e nem todos os pais são alfabetizados. Não concordo. Genival Carnaúba: então vamos deixar de pagar impostos? E o Victor Mateus diz: cadê a interação com o povo? Vai ser uma pessoa enjaulada? Oxe, isso quem viver conhece gente. Oxe, tem que viver e conhecer gente. Essa opinião aí de mais telespectadores da nossa enquete da semana. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o resultado. E eu começo esse bloco falando aqui com o doutor Edmilson a respeito exatamente desse levantamento dos questionamentos dos nossos telespectadores. É uma forma de enjaular o adolescente? Vai perder esse convívio social? Em absoluto. Veja bem, os alunos oriundos do homeschooling, do ensino domiciliar, que hoje no Brasil somos, na faixa etária escolar, aproximadamente 15 mil adolescentes e crianças, jovens, né? Nenhum deles tem grandes problemas de convivência, de harmonia em sociedade, inclusive porque a escola não é o único, nem é o principal lugar de harmonia e interação. Você tem família, você tem a família ampliada, você tem o parque, você tem a biblioteca, você tem o clube, você tem a igreja. Então você tem diversos espaços onde isso pode ser feito. E diga-se de passagem, quando a gente pensa em pesquisa, de fato, a longo prazo é quando teremos uma eficácia desse ensino domiciliar no Brasil. Hoje, os dados constam de 10 anos para cá, então não é muito tempo. Mas hoje,
nós temos, pelas nossas pesquisas da Associação Nacional da Educação Domiciliar, nós temos 100% de aproveitamento dos jovens e adolescentes que fazem ou Enseja ou Enem, demonstrando a eficácia conteudística do que é repassado. Além do que, nós temos baixíssimo índice de violência, de desacerto social, nós temos alto índice de civilidade, nós temos propensão à voluntariedade, ao trabalho voluntário. Então, falar que são pessoas enjauladas, que estão contra a sua vontade, pelo contrário. Nós temos, no nosso grupo aqui da Paraíba, crianças de 10 anos dizendo assim, mas eu não quero ir para a escola, eu quero ficar em casa estudando, isso é bom, eu gosto. Não há um enjaulamento. Bom, essa questão em relação ao enjaulamento ou não, ela não se dá de maneira explícita. Porque, por exemplo, quando uma criança de 10 anos diz que quer estudar em casa, não quer estudar na escola, isso é um processo de aprendizagem. Ela aprendeu que estudar em casa é melhor do que na escola. Então, por isso que ela tem essa opinião. Porque tudo acontece num processo de socialização, né? Então, a gente tem um processo de socialização inicial, primária, que a gente chama, que se dá no seio familiar, os amigos mais próximos, onde a gente aprende os nossos valores iniciais, a nossa forma de pensar e de agir de maneira mais enraizada. E depois as socializações secundárias, que são aquelas que se dão na escola, na igreja, no trabalho, em outros espaços, e que isso vai formando o cidadão como um todo. E é justamente nessa socialização secundária que eu vejo o maior problema da educação domiciliar. Porque esse espaço da escola ele é muito heterogêneo, ele é muito rico para a gente aprender a lidar com uma série de coisas, principalmente com as frustrações, que devem começar logo na primeira infância. Bom, para a gente continuar esse debate, vamos ver novos pontos, alguns outros pontos que foram colocados no projeto que trata do ensino domiciliar, que vai para o Congresso. Vamos conferir aí na tela mais pontos colocados. Declaração pela educação domiciliar pelos pais nos termos da lei. Avaliação anuais dos estudantes, certificação da aprendizagem e possibilidade de avaliação anual. Quer dizer, está colocada aí a questão da avaliação anual. Na sua opinião, doutor Edmilson, essa avaliação é concreta e permite efetivamente ver os resultados do ensino domiciliar? Veja bem, nós só saberemos dizer isso quando a avaliação for implementada. Se a avaliação, ela reflete de fato o efeito do ensino domiciliar. Agora, eu lhe garanto uma coisa, e garanto ao doutor Marcelo também, nenhum pai que pratica ensino domiciliar comprometido, sabendo o que está fazendo, comprometido com essa prática, tem medo de avaliação. Como eu já disse, todos os alunos oriundos de ensino domiciliar têm desempenho acima dos alunos oriundos da escola formal. Não que a escola formal seja ruim, até porque ensino domiciliar não é para todos. Esse é um grande ponto, um grande equívoco. Todos têm que fazer ensino domiciliar? É uma obrigação? Claro que não. É uma escolha da família. Se minha família se encaixa naquele formato, ótimo. Se não se encaixa, vamos para a escola, ótimo também, nenhum problema. O que não é possível é você vedar essa opção à família. A gente tem um minutinho rapidinho, doutor Marcelo. A avaliação é efetivamente um medidor do conhecimento? Dependendo como ela for organizada, sim. Ela pode ser um efetivo medidor do conhecimento e vai poder dar os parâmetros em relação ao que foi aprendido ou não do ponto de vista de conteúdo específico. Então, esse é que precisa ficar bem claro. Então, tem uma série de outras aprendizagens, volto a dizer, que fogem desses conteúdos específicos que também precisam ser considerados dentro de um ambiente educacional. Então vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, o Correio Debate continua discutindo a prática conhecida como homeschool, que é o ensino em casa para crianças e adolescentes. O projeto de lei já foi encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. O Correio Debate está de volta e a gente está discutindo hoje sobre a prática do homeschool, que é o ensino domiciliar para crianças e adolescentes. Um projeto de lei foi encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro para análise, aprovação ou não pelo Congresso Nacional. Deputados federais e senadores vão definir se aprovam ou não essa proposta e como regular esse ensino domiciliar, o ensino em casa. Nós temos a participação dos nossos telespectadores sobre esse tema, até porque a nossa enquete da semana é exatamente sobre essa proposta, se aprova ou não. O Josué Moraes diz que não concorda pelo fato da maioria das vezes os pais trabalharem e não terem tempo para si mesmo. A Josefa diz que não, pois nem todos os pais têm tempo e os pais não são alfabetizados, não concorda. O Genival Carnaúba diz, então vamos deixar de pagar impostos. E o Vitor Mateus diz, cadê a interação com o povo?
A gente já trouxe, inclusive, aqui esses comentários. Daqui a pouquinho a gente vai trazer novos comentários e também o resultado final da nossa enquete da semana. Aqui no estúdio, sobre esse tema, a gente está discutindo, recebendo aqui Edmilson Almeida, que é representante jurídico do Educar PB, e Marcelo Bispo, que é um especialista em educação. A gente está vendo aí que essa discussão é muito polêmica. Na sua avaliação, Marcelo, o Congresso aprova ou rejeita essa proposta? Bom, eu acho que o Congresso ele aprova e a minha percepção é que talvez o projeto, obviamente com uma análise cuidadosa, né, e eventualmente alguns problemas que tem no projeto devem ser corrigidos, ele deve ser aprovado para ampliar a liberdade de escolha das pessoas. Então a minha posição de ser contra, do ponto de vista filosófico, de não colocar o meu filho para estudar em casa, estudar na escola, não tem a ver com a liberdade das outras pessoas que queiram fazer diferente disso. Certo. Agora, a qualidade, vou só fazer outra pergunta aqui ao Marcelo. Na sua avaliação, a qualidade do ensino cai? Em casa? Sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu sou muito preocupado quando a gente acha que a educação se resume a conteúdo. Então, a conteúdo de você saber operar coisas relacionadas à matemática, ou então instrumentalização de português, ou qualquer coisa relacionada às ciências, ou qualquer disciplina que a gente tenha. Eu sempre tento enxergar e penso que a educação tem que ser um processo mais amplo, sistemático, e que envolve não só a casa, a família, mas envolve a escola, as outras instituições que a gente tem contato, e a questão do conteúdo também está envolvida nisso. Edmilson, na sua avaliação, o Congresso aprova esse projeto? Sim, o Congresso aprova. O cenário, inclusive, no Congresso Nacional, nas duas casas que o compõem, é favorável, em sua maioria, inclusive pela Frente Parlamentar de Apoio à Educação Domiciliar, que tem uma boa parte, um bom pedaço dos congressistas, né, pode certamente não apoiar. Agora, não sem alterações. Aí, certo. Realmente, eu não acredito ser sem alteração. A alteração até que é normal, né? Dentro de um projeto, e o processo democrático permite Sim, isso, claro. Né? Porque o Executivo encaminha um projeto, uma iniciativa, e o Legislativo tenta, pelo menos, na teoria, aperfeiçoá-lo, né? Não sei se na prática isso ocorre Exato. Realmente. Agora, vou fazer a mesma pergunta a você. A qualidade do ensino cai? De forma alguma. Nem filosoficamente, nem na prática, nem pelos dados, né? E engraçado, porque o doutor Marcelo tem a preocupação do assunto não conteudista, né? Da formação holística do ser. E normalmente o que preocupa os pais na prática é o contrário. Como é que eu vou ensinar matemática, como é que eu vou ensinar física? Eu mal aprendi isso na escola, né? Quando, na verdade, sendo essa a maior preocupação, não é essa, na prática, onde há o problema. Porque o homeschooling, ensino domiciliar, preza mais por ensinar a autonomia do indivíduo, de gostar do ensino, gostar do debate, gostar da discussão, do que efetivamente receber a informação do pai e apenas ser passivo nesse processo. Uhum. Vamos ver mais alguns pontos, então, do projeto que está em tramitação. Já começou a tramitar, né? Recuperação de alunos para alunos com desempenho considerado insatisfatório. Aluno pode participar de avaliações regulares do MEC, do Ministério da Educação. E o aluno perde direito após reprovação em 2 anos consecutivos ou em 3 anos não consecutivos. E o registro periódico das atividades pedagógicas. Aí eu volto também aqui aos especialistas nesse tema, para a gente tratar exatamente dessa questão da recuperação. Se o aluno perde 2 anos consecutivos ou 3 anos e perde e não passa na recuperação, ele tem condições de recuperar o que deixou de aprender? Tem, sempre há a possibilidade de recuperar. A aprendizagem é um processo de vida toda e desde que você tenha entusiasmo e pedagogia, metodologias que sejam adequadas, é sempre possível aprender e recuperar. A sua opinião, doutor Edmilson? Na nossa opinião, esse é um ponto que a gente tem esperança que o Congresso Nacional reforme, né? Por quê? Se um aluno matricular em escola regular, ele reprova, ele por algum motivo tem um problema, em 1 ano, 2 anos, 3 anos seguidos, a condenação dele não é ser expulso da escola. Pelo contrário, é ter um reforço, é ter uma ajuda. Então, se a opção é por ensino domiciliar e você reprova 1, 2, 3 anos, você vai ser expulso de casa e vai para a escola? Então, na nossa opinião, isso fere até mesmo a isonomia entre o que é ministrado, o formato escolar e o formato domiciliar. Então, vamos ver o resultado da nossa enquete, o resultado final da nossa enquete da semana, que foi sobre esse ponto. Está aí o resultado, 66% não concorda, 66% dos que responderam a enquete, naturalmente, 34% disseram que sim, que concordam. Alguma surpresa, doutor Marcelo?
Não tem uma surpresa, até porque a discussão ainda é muito incipiente e há uma certa confusão em relação ao que está sendo discutido. Então, o que está sendo discutido é um projeto de lei que abre a possibilidade para que as pessoas adotem o ensino domiciliar e não exclui a escola, né? Então, não tem uma obrigatoriedade para ensinar em casa. Então, eu acho que essa confusão é que está fazendo com que as pessoas se debrucem nisso. Doutor Edmilson, a partir do esclarecimento da discussão maior, você acha que esses números podem mudar? Com toda certeza. Não somente pelo fato de concordar com a escola domiciliar, o ensino domiciliar, o número vem aumentando exponencialmente nos últimos meses, diga-se de passagem, mas tão somente por permitir a liberdade individual de cada um, como é o posicionamento do doutor Marcelo, a quem eu parabenizo muito pela posição de conceder liberdade ao indivíduo de escolha. Então, ok. Bom, deixa eu interromper aqui esse debate sobre o ensino domiciliar. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui com os dois especialistas. Correio Debate está de volta. A gente vem discutindo durante todo o programa de hoje a questão do ensino domiciliar. Proposta que vai, em forma de projeto de lei, a ser discutida pelo Congresso Nacional. Deputados federais e senadores vão se debruçar sobre essa proposta, que foi encaminhada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma das maiores defensoras é a ministra da Cidadania, Damares Alves. Ela, inclusive, deu declaração aqui no Correio Debate em fevereiro deste ano. Foi uma das primeiras defesas que ela fez sobre o ensino domiciliar, chamado homeschool. Aqui no estúdio, a gente está recebendo Edmilson Almeida, que é representante jurídico do EducaPB, e Marcelo Bispo, que é um especialista em educação. A gente está tratando desse tema, observando aqui as duas visões distintas sobre esse projeto que passou a tramitar no Congresso Nacional. Deixa eu começar novamente com o Marcelo sobre a educação. Qual é a avaliação que você faz hoje, Marcelo, da educação formal que é praticada no país? É uma educação confiável? Bom, sim, é uma educação confiável, mas é uma educação que está cheia de assimetrias. Então, a gente tem projetos pedagógicos bons, mas que não chegam na ponta, ou seja, nas escolas, da maneira que ele deveria chegar, principalmente quando a gente vai considerar o ensino público em algumas instâncias e o privado. Porque ainda no ensino público, apesar da generalização de que ele como um todo é ruim, isso não é verdade. Então, a gente tem centros de excelência, sim, no ensino público no país, né? Mas que não é a maioria. Então, a gente ainda precisa melhorar, precisa avançar bastante. E no ensino particular, privado, a gente também tem bons projetos, mas não todos são bons projetos, né? Porque depende muito do foco que se tem em relação ao que se quer ensinar e a pessoa que se quer formar. Edmilson, qual é a avaliação que você faz hoje da educação que é praticada na escola formal? Minha opinião é oposta do doutor Marcelo. Nós temos hoje no Brasil, a cada 10, 3 analfabetos funcionais entre adultos e jovens. Nós temos hoje uma média de leitura por brasileiro de 4 a 5 livros por ano, né? Então, dá menos de meio livro por mês. Então, nossa educação é pífia, nós não temos destaques internacionais, pesquisadores com grande relevância mundial, como outros países da envergadura do Brasil. Então, nós estamos muito aquém dos indicadores internacionais. Isso não é culpa da educação formal, da educação escolar, não é esse o meu ponto, né? Mas que nós estamos muito aquém e precisamos melhorar bastante, sim, precisamos. Vou aproveitar novamente esse deixa aí para perguntar. Em outros países, essa educação domiciliar tem dado resultado positivo? A gente pode mirar, se espelhar em outros países? Nós temos mais de 60 países hoje que têm educação domiciliar permitida. Desses países, a sua grande maioria tem índices de educação melhores que o do Brasil, né? Cito como exemplo Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Japão, Reino Unido, África do Sul, Chile, que é aqui pertinho nosso, Paraguai. São países onde a educação domiciliar é permitida. Mas tanto é que a educação domiciliar não está em confronto com a escola formal, que nestes países nós temos apenas não mais do que 3% da população em idade escolar fazendo homeschooling. Doutor Marcelo, ele citou aqui vários países, mas me pareceu que dessa lista que ele trouxe, são países com, economicamente, numa posição melhor do que o país. A situação econômica no Brasil faria com que o Brasil também copiasse esse modelo e a cópia desse modelo desse certo ou não? É que a gente tem 2 pontos aí. O primeiro, em relação a esses países, é que a educação deles não é necessariamente boa porque tem homeschooling. Tanto é que a percentual de pessoas que estão
fazendo educação domiciliar é pequena. A maioria está na escola, na educação formal. Então, isso é um ponto. E o segundo ponto é que, sim, quando a gente tem uma defasagem do ponto de vista de renda per capita, isso faz uma diferença no processo educacional todo de um país. Então, as coisas estão sempre interligadas, o desenvolvimento econômico, a educação, né? Ainda assim, ao contrário do que o doutor Edmilson disse, só para fazer uma correção, o Brasil hoje está entre 13º e 14º, isso varia de ano a ano, entre os países que mais publicam artigos científicos no mundo. Então, ainda com essas deficiências todas e esses problemas econômicos que a gente enfrenta, a gente tem, sim, cientistas de ponta. E tem um outro ponto que é bem interessante na questão educacional. Paulo Freire é o autor terceiro mais citado no mundo em relação aos artigos científicos publicados. Então, a gente tem brasileiro, nordestino, que está aí nos destaques. Então, a ciência brasileira não está a reboque necessariamente de uma condição precária da educação. Como eu fiz aqui 2 perguntas para o doutor Edmilson, deixa eu fazer outra pergunta aqui para o doutor Marcelo. Não é hora, a gente está falando tanto em reforma, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma eleitoral, não é hora também de se pensar numa reforma do ensino no Brasil? Sim, mas esse processo ele já começou de alguma forma. Com a implementação da Base Comum Nacional, Nacional Comum Curricular, ela já traz uma série de mudanças nesse sentido e a gente precisa fazer uma reforma de ensino, mas uma reforma de ensino em todos os níveis, que comece no ensino fundamental e chegue até a pós-graduação. Porque uma das coisas que me preocupa no debate que vem sendo feito, apesar de fato a gente precisar ter uma atenção especial para o ensino básico, o ensino fundamental, é que a gente não pode esquecer dos outros níveis. E a gente também tem coisas que precisam ser mudadas no ensino médio, que já está sendo atacado, mas também no ensino superior e na pós-graduação. Doutor Edmilson, sua opinião, é hora de fazer essa reforma, de ampliar essa reforma, pelo menos? Já passou da hora. Né? O doutor Marcelo citou a quantidade de artigos científicos que o ensino superior no Brasil produz, mas o problema é exatamente esse, doutor Marcelo. Nós produzimos muito, mas muita coisa que não tem relevância grande mundialmente falando. Então, hoje os professores pesquisadores da universidade estão atolados de pesquisa, com muita coisa para escrever, com curriculares enorme, mas com pouca relevância internacional. Certo. A sua opinião sobre o Enem, que é um avaliador de conhecimento do ensino fundamental e secundário, né? Fundamental e de segundo grau. O Enem é uma prova que realmente mede o conhecimento do aluno? O Enem é uma das provas possíveis, porque se eu digo que o Enem mede o conhecimento do aluno, estou dizendo que o Enem é uma avaliação perfeita e não existe avaliação perfeita. Então, o Enem ele é suficiente ao que nós precisamos, que é o acesso ao ensino de terceiro grau, né, o ensino superior, mas ele por si só não pode ser um indicador sozinho, para poder dizer da qualidade do ensino. Sua avaliação, doutor Marcelo, sobre o Enem? Foi um avanço significativo que a gente teve, porque ele tem uma abrangência nacional, então isso termina permitindo que a gente consiga fazer comparações no nível Brasil, mas certamente qualquer avaliação que se tenha, ela dificilmente vai conseguir abranger todos os aspectos que são necessários para a gente avaliar de fato como se dá uma educação, especialmente diante da complexidade que a gente tem para outros assuntos que vão além dos conteúdos, né? Certo. E esses alunos submetidos ao ensino domiciliar, eles também teriam condições de passar pelo Enem na sua avaliação? Sim, teriam condições de passar pelo Enem. Agora, um ponto que é importante de ser dito na educação domiciliar é que, inclusive, como está o escopo do projeto enviado ao Congresso, ela vai ser uma educação elitista, porque vai ser caro para fazer educação domiciliar, porque exige um projeto pedagógico, exige todo um acompanhamento desses alunos. Então, é por isso que, nesse sentido, se você cumprir aquilo que tiver lá no projeto e do ponto de vista de conteúdo, eu reforço isso, sim, as pessoas poderão ter um bom desempenho no Enem. Caso contrário, se não cumprir aquilo que está feito ali, a chance de fracasso é muito grande. Sua opinião? Vamos lá. A educação domiciliar é elitista? Não. Agora, é barata? Também não. Tem famílias que têm uma renda bem menor do que a gente suponha e conseguem fazer educação domiciliar. Até porque uma escola privada hoje é R$1.000, R$1.500, chegando a R$2.500 aqui em João Pessoa.
né? Então é caríssimo o que uma escola exige para poder o aluno participar, até de forma integral, tirando completamente o filho da sua casa, né? Então, só ratificando um dado que eu trouxe, não só o ensino domiciliar ele é eficaz para o Enem, como nós temos hoje 100% dos jovens que fizeram o Enem, oriundos do ensino domiciliar, passaram no Enem. Então ele é completamente eficaz. Essa questão do ensino domiciliar se resume a essa questão financeira da mensalidade escolar? Não, em absoluto. Se uma família faz ensino domiciliar pensando na economia, é o primeiro passo para dar com os burros na água, como diria minha avó. Né? O ensino domiciliar tem que ser pensado na formação do indivíduo, na preocupação em aumentar as capacidades, aproveitar as facilidades, as características do infante, e não na economia financeira. Porque se a gente for pensar por aí, a gente nem tem filho. Certo. Ô, doutor Marcelo, em relação ainda a esse ensino domiciliar, claro que essa proposta envolve crianças e adolescentes. Mas, claro, ele vai passar no Enem, chega na universidade, tem aquele choque de deixar o ensino domiciliar e chegar no ensino formal? Esse é um outro aspecto importante. Hoje, da forma que a gente já tem organizado as nossas escolas, e eu não estou desconsiderando nesse momento o ensino domiciliar, já há um impacto daquele aluno que chega na universidade pela diferença de como isso se dá. E muitos dos problemas que eu vejo dessa adaptação inicial dos alunos na universidade é fruto justamente de como foi essa socialização deles ao longo do processo escolar. Altamente dirigido, com pouca autonomia, que é o que é demandado no ensino superior. Então eu imagino, e aí isso também a gente só vai conseguir comprovar com o tempo, que os alunos de ensino domiciliar terão sim dificuldade nesse processo de ambientação, apesar de chegarem, como diz o doutor Edmilson, com conteúdos, podemos dizer assim, em dia, mas toda a convivência no ambiente universitário ele é bem distinto daquilo que é a escola e que seria o ensino domiciliar também. Doutor Edmilson, qual é a sua opinião? Veja bem, nós temos hoje, além do sucesso conteudístico, né, dos alunos que passam, nós temos hoje esse mito da socialização. Pense bem, e aí eu chamo a sua memória, telespectador, na época que você ia para a escola, quantos ao seu redor eram tão diferentes assim de você? Quantos ao seu redor tinham 4 vezes a renda per capita da sua casa, ou mais ou 4 vezes menos? Quantos tinham crenças tão diferentes das suas, em termos religiosos, em termos filosóficos? Um ou outro. A diferença na escola não é tão grande assim. A escola, por si só, é um local de segregação. E pensa por outra forma, qual é a quantidade de socialização na escola? Se um aluno é hiperativo e começa muito na sala de aula, logo ele vai ser chamado pela psicóloga, se for uma escola privada que tem psicóloga, para poder ele se adequar à formação escolar. E ele se limita a 30 minutos no intervalo à interação dele. Então, no ensino domiciliar, essa interação é muito mais potencializada as outras associações de formação humanística da pessoa. Ok. Deixa eu agradecer aqui aos dois nossos entrevistados hoje aqui nesse debate, doutor Edmilson Almeida, que é representante jurídico da EducaPB, doutor Marcelo Bispo, que é especialista em educação. Muito obrigado pela presença, pelo debate, interessante discussão. E, claro, o projeto de lei vai começar a tramitar agora. Foi encaminhado ontem, anunciado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Obrigado mais uma vez aos dois nossos convidados.